uma forma especial em nossas vidas agora, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, comece a tirar de nós toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Que a graça do Senhor superabunde sobre essa igreja nessa noite, ó Deus. Que o poder do Senhor, Deus, venha ser manifestado sobre as nossas vidas nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar conosco, Espírito Santo, de uma maneira especial nessa noite, ó Pai. Me usa, Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Tira agora, Deus, toda cegueira espiritual. Tira agora, Deus, tudo que impede ou que possa impedir os teus filhos, ó Pai, de receber a palavra que o Senhor tem sobre a vida deles nessa noite, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fique à vontade, Espírito Santo. Traz cura nessa noite, traz salvação, traz restauração, meu Pai. Traga, Deus, visão espiritual, Deus, sobre o teu povo, sobre essa igreja nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, fique à vontade. Fique à vontade, Espírito Santo. Começa a abrir os nossos ouvidos, meu Pai. Começa a tirar tudo, Pai. Tudo, meu Deus, desse lugar que não provém do Senhor, meu Pai. Assim, Pai, como Jeremias profetizava, eu quero profetizar, meu Pai. Eu quero profetizar que pessoas serão restauradas nessa noite, ó Pai. Que cegueiras espirituais cairão sobre terra nessa noite, ó Pai. Eu quero profetizar toda sorte de bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai, que está neste lugar nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco através da tua palavra nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és. Amém? Glória a Deus, igreja. Quem trouxe Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Estaremos lendo a partir do versículo 23, amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós estamos ministrando sobre a série que Jesus levou nas casas em que ele entrou, amém? E hoje o Senhor vai falar conosco de uma forma poderosa. Toda visão espiritual que o Senhor trouxe sobre a casa em Emaús, amém? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demora para crer,
em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez missão de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui nós vemos, pode sentar no seu lugar. Nós estamos ministrando sobre as casas que Jesus entrou. As 10 primeiras casas que Jesus entrou, ele entrou ainda em vida. Ele entrou ainda quando ele estava aqui na terra. Ele entrou na casa em Canaã da Galileia, ele entrou na casa de Pedro, na casa em Cafarnaum, na casa de Levi, na casa de Simão, fariseu, na casa de Jairo, na casa de Marta e Maria, entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa no cenáculo, entrou na casa de Caifás, que foi a última casa que ele entrou ainda quando estava vivo. E aqui nós vimos a primeira casa, a 11ª casa que Jesus entrou, e a primeira casa que Jesus entrou depois que ele já havia deixado o seu corpo terreno e depois que ele já havia subido para o céu. Amém? E aqui a gente vê uma coisa muito engraçada, igreja, porque a Bíblia fala que 2 dos discípulos que andavam com Jesus, eles estavam indo a caminho, voltando para Emaús. E a Bíblia fala que eles estavam bem confusos, eles estavam tristes, eles estavam atordoados com a situação que havia acontecido em Jerusalém. Se você ler um pouquinho antes daí, você vai entender que Jesus havia sido morto, havia sido crucificado, julgado, condenado, morto, e 3 dias já haviam se passado. E eles acreditavam no coração deles que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que teria vindo para resgatar Israel, para trazer uma nova vida para a terra e para a vida deles. Mas aí eles estavam tão confusos, eles estavam tão preocupados com o que havia acontecido, que a Bíblia vai dizer que eles estão caminhando pelo caminho e Jesus estava caminhando com eles, que o próprio Jesus começou a caminhar ao lado deles. E a Bíblia vai nos dizer que eles tiveram uma longa caminhada, uma boa caminhada juntos. Mas a situação como eles estavam, porque eles não sabiam mais no que fazer. E aqui nós começamos a perceber que esses discípulos, eles deixaram que a situação influenciasse na fé deles, porque eles haviam, Jesus já tinha dito para eles que ele haveria de morrer, que ele ressuscitaria ao 3º dia. Eles já sabiam de todas as promessas, tanto que quando Jesus começa a caminhar com eles, Jesus vai dizer para eles: olha, desde Moisés, desde o início, todos já disseram, todos os profetas já disseram o que haveria de acontecer comigo. E agora vocês não acreditam, vocês acham que o Cristo morreu, que o Messias morreu e que ele não vai voltar? O que eu aprendo aqui, igreja? Eu aprendo aqui, igreja, que muitas vezes nós deixamos as nossas preocupações, nós deixamos a situação pela qual nós estamos passando, nós deixamos os problemas fazer com que nós fiquemos cegos espiritualmente. E isso faz com que, igreja, a gente se distancie de Jesus. Faz com que, mesmo você achando que está com Jesus, você não consegue enxergar Jesus. Você deixa que as emoções, você deixa que os seus sentimentos falem mais do que a sua fé. Eu tenho aprendido muito sobre a questão dos sentimentos, igreja. Nós não devemos ser conduzidos pela circunstância. Nós não devemos ser conduzidos pela situação a qual nós estamos passando.
A Bíblia já diz que nós iríamos ter aflições aqui no mundo. E não é porque nós estamos passando por um momento difícil, porque o momento difícil ele vem para todo mundo, igreja. Ele vem para os que estão no mundo e vem para os que estão na igreja. Não há um sequer que não vai passar pelas provações, pelo deserto, pelas lutas. Principalmente aqueles que estão firmes no caminho do Senhor, aqueles que Deus tem uma promessa para cumprir sobre a vida deles. Eles vão ser malhados, igreja. Eles vão passar por lutas. Mas quando nós estamos passando pelas lutas, nós não devemos deixar que as nossas emoções, que os medos, que a tristeza, eles tomem conta de nós e façam com que nós venhamos perder a nossa fé. Amém? Nós não podemos deixar que a situação fale mais alto do que a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. Amém? Deus tem dito para a gente, olha, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Por que então, igreja, que nós vamos nos entristecer? Por que então, igreja, que nós vamos ficar abatidos? Por que nós vamos perder a fé de ver a glória do Senhor sendo manifestada? Nós não podemos, igreja. Nós não podemos ficar como esses discípulos, que eles ficaram tão tensos, tão preocupados, confusos, e deixou com que o sentimento deles fizessem com que eles não percebessem a presença de Jesus sobre a vida deles. Mas aí a Bíblia fala que Jesus continua caminhando com eles. E a Bíblia fala que eles perguntam, Jesus começa a questionar. Quando Jesus percebe que eles não reconheceram, como muitas vezes nós não fazemos, igreja. Às vezes nós estamos passando por problemas e a gente pergunta assim: onde está o meu Deus? Onde está o meu Jesus? E a gente não consegue perceber que nesses momentos Jesus, ele não só anda do nosso lado, mas ele nos carrega no colo. Amém? Tem até uma mensagem muito antiga que fala sobre, chama pegadas na areia. E a Bíblia fala que a pessoa vai caminhando e vai sempre ficando 2 pares de pés, né? 4 passos pela areia da praia. Mas aí a pessoa percebe que nos momentos mais difíceis da vida dela, nos momentos mais turbulentos, onde as circunstâncias não estavam boas, onde os problemas estavam maiores, a história fala que só havia um par de pegadas. E a pessoa então pergunta para Jesus: onde estava o Senhor nos momentos em que eu mais precisei? E ele dizia assim, ó: eu não estava caminhando ao seu lado, porque eu estava te carregando no colo. Essas pegadas são minhas, porque você estava em meus braços. Amém, igreja? Então, aqueles discípulos, eles estavam caminhando e eles estavam entristecidos, eles estavam confusos. Eles, mesmo que as mulheres já haviam ido ao túmulo, mesmo que elas já tinham testificado de que o túmulo estava vazio, mesmo que outros discípulos já tivessem ido ao túmulo e de fato estava vazio, eles ainda se questionavam: cadê Jesus? Por que nós ainda não encontramos? E a Bíblia vai dizer que Jesus está ali, caminhando com eles, ao lado deles. A Bíblia vai dizer que Jesus está ao lado deles ali pelaquela estrada. E o caminho, igreja, não era pequeno. Era cerca de 10 quilômetros, igreja. É um passo muito grande. É uma caminhada muito grande. Sabe o que é isso, igreja? A Bíblia vai nos ensinar sobre a questão de como Jesus caminha conosco durante muito tempo. E nós acabamos não observando ou não vendo ele ao nosso lado. Mas aí a Bíblia fala que Jesus pergunta para eles: do que vocês estão falando? E eles dizem assim: olha, você não estava em Jerusalém? Você não viu o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o profeta, aquele que orava, aquele que ensinava da palavra de Deus, aquele que curava as pessoas, aquele que fazia com que os milagres acontecessem? Você não ouviu falar de Jesus? Você não sabe quem é Jesus, você não sabe o que aconteceu com ele. E aí Jesus perguntou para eles: o que aconteceu? E eles disseram: olha, ele foi julgado pelas nossas autoridades,
ele foi condenado, ele foi morto e ele foi crucificado. E aí a Bíblia vai dizer que eles falam assim para ele: olha, mesmo que nós já testificamos de que ele não está mais lá no sepulcro, nós não sabemos onde ele está. Nós não sabemos onde ele está, nós não sabemos o que fazer. E aí a Bíblia fala que Jesus começa a dizer para eles sobre trazer a lembrança deles tudo aquilo que a Bíblia falava a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu vou começar a ser sustentado por essa palavra. Amém? A Bíblia fala que Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês não ouviram falar que desde o tempo de Moisés, todos os profetas, eles vinham pregando, eles vinham anunciando que o Messias vinha, mas que ele teria que passar por várias situações, que ele teria que ser julgado, que ele teria que ser condenado, que ele teria que morrer. E aí Jesus vai trazendo a lembrança deles, igreja. E sabe o que é isso, igreja? O que é que nós temos que entender com isso aqui? Que nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. É necessário, igreja, para que eu reconheça Jesus, é necessário que eu conheça Ele. Eu só reconheço alguém que eu já vi, alguém que eu já conheço. E Jesus o tempo inteiro ele se revela para a gente. O tempo inteiro Jesus se manifesta sobre as nossas vidas. O tempo inteiro, na presença, na pessoa do Espírito Santo hoje, o Senhor ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Mas às vezes nós estamos cegos espiritualmente, assim como aqueles homens, aqueles discípulos naquela estrada. Às vezes nós estamos tão cegos como aqueles homens. E aí o que Jesus me ensina aqui? O que a Bíblia me ensina? Conheça o seu Deus. Conheça o Deus que você serve. Leia a Bíblia. Igreja, se você lê todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, todas as provações que Jesus passou, até a própria condenação de Jesus, as pessoas sempre usavam a própria palavra de Deus. Eles sempre usavam a própria verdade de Jesus, a própria que está escrito na Bíblia, para tentar distorcer e fazer com que as pessoas desencaminhassem da presença de Jesus. Mas se eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei em quem tenho crido, amém? Eu sei que se Ele fez uma promessa sobre a minha vida, a Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se você tem uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa as situações, mas nós precisamos, igreja, ser alimentados pela palavra de Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. A maneira mais fácil, se é que eu posso dizer assim, de você conhecer a Deus, de você ter intimidade com Deus, de ter intimidade com Jesus, é você ler a Bíblia. Muitas vezes as pessoas nos colocam em situações em que eles duvidam da nossa fé, eles duvidam do nosso Jesus. E se você não tiver conhecimento da Bíblia, você não vai ter como mostrar para eles quem é o seu Jesus, amém? E muitas vezes, como aconteceu com os próprios discípulos, até eles mesmos não reconheceram o próprio Jesus. Então, igreja, é impossível você não reconhecer alguém que você tem intimidade. Se eu ver o meu marido em qualquer lugar, até o cheiro dele eu conheço. Se eu ver os meus filhos em qualquer lugar, eu vou saber, se eles me tocarem, eu vou saber que é eles. Eu vou saber pelo cheiro que é eles. Se eu tocar neles, eu vou reconhecer a pele deles, porque eu tenho intimidade. É a mesma coisa com Deus, igreja. Eu sempre digo isso, eu sei que é meio, como é que eu vou dizer, é até, como é que você vai comparar sua família com Deus? Mas eu trago numa simbologia, né, que a gente consiga entender que se você tiver conhecimento de Deus, você não vai ficar cego espiritualmente. Você vai reconhecer Jesus. Você vai reconhecer a presença de Jesus na hora da luta.
Você vai reconhecer o cuidado de Jesus na hora da prova. Você vai reconhecer o cuidado de Jesus no momento em que as coisas não estão indo tão bem para você. Porque, como eu disse, o dia mal vem. E se nós deixarmos que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, que o que os nossos olhos físicos enxergam, tomar conta de nós, igreja, nós seremos mortos espiritualmente. Nós seremos mortos espiritualmente. E a pior morte que pode existir é você ter uma cegueira espiritual. Olha para esses discípulos. Eles estavam caminhando com Jesus e eles estavam chorando, sofrendo, dizendo que Jesus havia morrido. Quantas vezes a gente está passando por problema, está passando por luta, olha a nossa situação e a gente diz: por que Deus não está aqui? Por que Deus não faz? Tem pessoas que chegam até a duvidar da existência de Deus quando está passando por luta. Por quê? Porque não tem intimidade. Porque não tem certeza de que Deus nunca abandona um filho dele. Porque não tem certeza de que o Pai que te prometeu é o mesmo que vai cumprir. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que nós precisamos entender, igreja? Que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não nos abandona. Independente daquilo que a gente faça, independente da situação que a gente esteja passando, Ele continua conosco. Ele continua cuidando de nós. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus resolve colocar eles à prova, para saber se eles querem continuar andando com Ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega para o local onde eles iam, Jesus faz missão. Eles estavam caminhando lado a lado e eles iam entrar e Jesus faz missão como se ele fosse continuar caminhando. E a Bíblia diz que eles falam assim para Jesus: não vai, não vai, fica conosco, já é tarde, pode ter perigo pelas estradas. Então ele começa a insistir com Jesus para ficar com eles. E sabe o que eu aprendo aqui? Que nós devemos convidar Jesus o tempo inteiro para entrar em nossos corações e para entrar em nossas casas. Amém? O seu convite para Jesus entrar na sua vida, ele faz toda a diferença nas experiências que você vai viver com Deus. Nós aprendemos aqui ao longo dessa série, nós estamos na 11ª casa que Jesus entrou. Todas as casas que Jesus entrou, igreja, Ele sempre levou transformação de vida. Todas as pessoas que convidaram Jesus para entrar em suas casas, nunca mais a vida deles foi igual. Nunca mais a vida deles foi igual. Quando Jesus entrou lá no casamento, em Caná da Galileia, Ele trouxe alegria, porque seria vergonha para aqueles noivos. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, Ele trouxe vida para dentro da casa de Jairo, onde havia morte, onde a filha dele estava morta. Jesus entrou e trouxe vida. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Jesus vai ensinar sobre a prioridade que nós devemos ter, sobre a prioridade que nós devemos colocar Jesus em nossas vidas. Então não teve nenhuma casa, igreja, nenhuma casa que Jesus entrou e que as coisas não mudaram, e que a situação não mudou, e que a experiência que as pessoas tiveram com Jesus não foi transformadora sobre a vida delas. Amém? Mas aí a Bíblia vai dizer que quando eles convidam, Jesus entende que mesmo não tendo reconhecido Ele, eles queriam que Ele fosse com Ele. Eles queriam que Jesus entrasse na casa com eles. E a Bíblia fala que Jesus entra na casa. E quando eles entram na casa, eles vão cear, eles vão comer. E aí Jesus então pega o pão e ele parte, né? E ele começa a fazer a ministração que ele fez lá na casa, em Cafarnaum, quando ele celebrou, né, a última ceia com eles. E aí Jesus começa a fazer a casa no cenáculo, na verdade, quando Jesus celebrou a última ceia antes de ser crucificado. Então, quando Jesus começa a partir o pão, começa
a dar graças a Deus pelo pão. Aí a Bíblia fala que aquele ato faz com que a cegueira espiritual daqueles homens, eles caiam sobre terra e eles reconheçam Jesus na vida deles. Amém? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Nesse ato de fazer uma coisa simples, que é partir o pão, de dar graças a Deus, Jesus, ele se revela para a gente. Jesus, ele, a comunhão que nós temos com Jesus através da partida do pão, através do suco que é partido ali, nós estamos experimentando a revelação de Deus. Como nós aprendemos lá na casa, no cenáculo, Jesus disse, Paulo também orientou aos coríntios, olha, façam isso, celebrem a ceia. É um ato simples, mas para que as pessoas, cada dia que eles vão participar desse momento, eles entendam o sacrifício que eu fiz por eles, eles entendam que eu amo eles, eles entendam que eu tenho um compromisso com eles, que eu tenho uma aliança e que eu não quebro a aliança com nenhum dos meus filhos, amém? Que eu não quebro a aliança. Se a gente for entender, igreja, a aliança que Jesus tem conosco, ela é muito poderosa. Quando você estuda o Velho Testamento, você vai ver que Deus tem um povo rebelde, que Deus tem um povo que muitas vezes murmura. Deus libertou o povo do Egito, levantou Moisés, libertou o povo, disse, olha, vai para uma terra que emana leite e mel, vai para uma terra boa, vai viver bem, vai viver como eu coloquei Adão e Eva lá no princípio, vai viver num paraíso. E a Bíblia fala que aquele povo, o povo de Deus ali, ele começa a murmurar, começa a reclamar, começa a levantar ídolos no meio do deserto, começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas sabe o que eu fico apaixonada com Deus? É porque em nenhum momento Deus quebrou a aliança dele para com o povo. Nós quebramos a nossa aliança com Deus, mas Deus nunca quebra a aliança dele para conosco. Deus nunca quebra a aliança dele para com a gente, igreja. Se Deus fez uma aliança com você, se Ele te chamou, se Ele te escolheu, igreja, faça a vontade dEle, anda nos caminhos dEle, viva a experiência com Ele. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você esteja guardado e protegido. Deus, Ele não vai perder você. Se Ele tem uma aliança com você, Ele vai trazer você, Ele vai cuidar de você. Porque Deus nos ama de uma forma incondicional. O amor de Deus por nós, ele é tão sublime, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz. Ele deu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter um acesso direto a Ele. Um acesso que foi quebrado lá no pecado de Adão e Eva. O acesso foi quebrado. Deus falou, não posso deixar o meu povo sem sentir a minha presença diretamente. Eu não posso deixar o meu povo através somente de intermediários, que eram os sacerdotes, que levavam a presença de Deus, os profetas, no Velho Testamento. E Deus fala, não, a minha aliança, o meu amor por aquele povo é grande demais. O amor que eu tenho com eles é forte demais. Eles precisam viver experiências comigo. Eles precisam viver aquilo que eu tenho sobre a vida deles. Então, o que Deus tem para nós, igreja, é muito grande. O que Deus tem sobre a nossa vida é muito bom. Mas nós precisamos entender que nós não podemos ter cegueira espiritual. Quantas pessoas, igreja, nós vemos hoje sofrendo no mundo? Sofrendo porque vivem cegos espiritualmente. Sabe, eu vejo pessoas se entregando a bebidas, se entregando a idolatrias, se entregando a vaidades, se entregando aos prazeres do mundo, se entregando a qualquer coisa, menos para aquele que realmente merece o nosso amor, menos para aquele que realmente merece que nós venhamos adorar e amar incondicionalmente Ele. Porque muitas vezes essas pessoas estão cegas espiritualmente. Às vezes, eu até estava comentando com meu esposo outro dia sobre isso. Às vezes a gente olha para a nossa própria família, a gente fala assim, nossa, eu não sei como que alguém da minha família é uma pessoa estudada, é uma pessoa inteligente, mas não consegue entender que os caminhos, as decisões que ela está tomando, não é um caminho de bem, não é algo que vai levar ela para Jesus, não é algo que vai fazer diferença na vida dela. A gente pergunta assim, nossa,
O que está errado com essa pessoa? Sabe o que está errado, igreja? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. E o diabo, ele tenta colocar isso o tempo inteiro sobre a nossa vida, para que a gente não entenda, o amor que Deus tem, a aliança que Deus tem, o compromisso que Deus tem com cada um de nós. Amém? Que Deus nessa noite, ele possa fazer cair toda a cegueira espiritual. Que Deus possa fazer cair toda a cegueira espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós temos orado, apresentando a nossa casa para o Senhor, apresentando a nossa família para o Senhor. E eu oro, Deus, faça cair a cegueira espiritual. Faça cair a cegueira espiritual, Deus. Porque quando a pessoa cai a cegueira espiritual, quando elas reconhecem que Jesus é o Senhor, Salvador da vida delas, é uma outra vida. A pessoa vai viver uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida que mesmo que as lutas virão, a pessoa vai ter certeza de que as lutas são somente um caminho para que você chegue na bênção, para que você chegue no lugar que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. E eu quero que você comece a orar também pela sua família. Eu quero que você comece a orar pedindo Deus pela sua casa, para que a cegueira espiritual venha cair da sua